Mateus, capítulo 13, versículo 47. Diz assim o texto: O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhe disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Amém. Até o versículo de número 52. O versículo de número 47, onde nós iniciamos, inicia dizendo assim, o reino dos céus é ainda, ou ainda é. Esta expressão é uma conclusão de Jesus que só no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ele proferiu 8 parábolas. É impressionante a disposição que Jesus tinha para ensinar. Ele não se cansava. Ele abordava a vida, a salvação, a necessidade humana, a vontade de Deus em todos os ângulos possíveis e imagináveis, para que as pessoas pudessem entender aquilo que está e que estava no coração de Deus a respeito deles. A expressão ainda é uma conclusão, dizendo o reino ainda é isso. Quer dizer, a última parábola, a penúltima parábola que ele vai dizer, que é a da rede e a do escriba versado, a 8ª. No capítulo 13 de Mateus, você vai encontrar por várias vezes ele dizendo, o reino dos céus é, o reino dos céus é, o reino dos céus é. E na última ele diz, ainda é. Essa expressão ainda é quase que dizendo, ainda tem. Ainda há, ainda tem tempo, ainda tem oportunidade. Se com todas as outras revelações, ainda assim a pessoa não entendeu, se de todas as maneiras que ele acabou de ensinar, alguém por algum motivo, por ignorância, por dureza de coração, por incredulidade, se ainda assim ele não conseguiu alcançar aquilo que ele queria de Deus, ele diz, ainda tem mais uma oportunidade. Você pode imaginar como é triste você procurar alguma coisa em algum lugar e alguém diz, não tem mais. Qualquer coisa. Se você vai comprar ou vai buscar, se não tem preço, e a pessoa diz, acabou. Você não se decepciona tanto porque você vai perguntar, quando vai chegar mais? Quando vai ter mais? Ele vai dizer, semana que vem, o mês que vem. Mas se for uma coisa que ele diz para você assim, não vem mais, não tem mais, acabou para sempre. Você pode imaginar a frustração, os pensamentos, o coração, como é que ele fica neste momento? Era algo que você precisava, que você entende que é útil para você, porém acabou. Eu não sei se você já pensou nisto a respeito do tempo. A parábola começa dizendo, ainda há tempo. Se alguém olhasse para Deus agora e perguntasse, Deus, eu preciso de mais um tempo, ele te diria, ainda há. Ainda tem. O reino dos céus ainda está acontecendo. A rede ainda não foi puxada. Ela está ainda lançada. Ela está ainda apanhando toda a sorte de vida. E ainda há. Sabemos que vai chegar o dia, sabemos que esse dia está próximo, quando grandes e pequenos, uma multidão incontável na terra, correrão para Deus perguntando, ainda há? Ele vai dizer, não há mais. Teremos outra vez? Ele vai dizer, nunca mais. Mas que bom
Que maravilhoso, que abençoador ler este texto numa época em que ainda há. O reino dos céus ainda é. Ele não foi, ele não existiu, ele não passou. Ele não teve um começo, meio e fim. Ele teve um começo, meio e ele ainda está acontecendo. O reino dos céus ainda é, porque Jesus já havia ensinado ele em todas as formas possíveis de se entender. Ele começou com a parábola do semeador, e na parábola do semeador ele repartiu a humanidade em 4 tipos de comportamento. Dizendo que o semeador saiu a semear, mas tem 4 tipos de solo que a semente cai, 4 tipos de coração. E não é em todos os corações que ela frutifica. Na segunda parábola do capítulo 13, ele reparte a humanidade em 2 partes, dizendo que essa semente que caiu em 4 tipos de solo, deu 2 tipos de fruto, o trigo e o joio. E ele disse que eles crescerão juntos, não tem como. Ele está dizendo, o evangelho vai cair na vida de muita gente, e muitos vão usá-lo para o bem, e outros usarão ele para o mal. Uns usarão ele para se salvar, e outros para simplesmente se beneficiar dele. A fé hoje é um grande comércio na terra. E Jesus previu isso também nas suas revelações. Parábolas são comparações que Jesus, o mestre, montou para revelar o conhecimento e o coração de Deus para o coração humano. Por isso ele diz, reino dos céus na terra. E ele diz, tem 2 tipos de fruto na terra, o joio e o trigo. São muito parecidos, os 2 são iguais, têm o mesmo tamanho, têm a mesma cor, crescem juntos. Não dá nem para saber quando é um e quando é outro. A única diferença é que um tem valor, um tem fruto e o outro não. Outro ocupa a terra inutilmente. Vai chegar o dia que a palha vai para o fogo, mas o fruto, o trigo, ele vai para o celeiro. Mas enquanto não chegar o dia, nós temos que estar preparados para conviver com isso. Não tem como viver fora disso. Na terceira parábola ele fala do grão de mostarda, onde ele diz que o reino dos céus teria na vida de muitas pessoas um crescimento lento, porém constante. Jesus ensinou que esse tipo de crescimento, ele é de Deus. Ele não é astronômico, não é uma pessoa que conhece Jesus hoje e amanhã ele já tem uma grande fé e no dia seguinte ele desaba. Não, fala de uma pessoa que começa com uma pequena fé, mas é uma fé constante, crescente, ela cresce todos os dias. E desde o dia em que esta fé começou pequena, como um grão de semente de mostarda, ela nunca mais parou de crescer. Foi a terceira parábola que ele ensinou. Depois ele fala da parábola do fermento, que fala de um crescimento rápido, porém inconstante. Eu tenho certeza que em cada parábola dessa você pode buscar na sua memória fatos na história da igreja comprovando que isso é verdade. Quantas pessoas a palavra do semeador, a semente do semeador, cai no coração, mas a pedra, o espinho, a pouca terra sufoca tudo isso. Como é verdade que cresce na terra joio e trigo à medida em que a semente do evangelho vai caindo nos corações. Como é verdade que também tem pessoas na terra que têm um crescimento lento, porém constante. São pessoas que crescem dia a dia na presença do Senhor. Foi deste crescimento que Jesus falou que essas pessoas poderiam remover até um monte e ordená-lo que ele se precipite no mar. Fé como um grão de mostarda. Mas também é verdade que muitas pessoas têm um crescimento rápido, porém inconstante. Como fermento. A quinta parábola, ele falou do tesouro, a sexta da pérola. Quase que de 2 em 2 parábolas, ele está falando da mesma coisa. A parábola do semeador e do joio, as 2 são sementes. Porém, 4 tipos de solos, 2 tipos de fruto. A parábola do grão de mostarda e do fermento, as 2 falas de crescimento. Uma de lento e constante, a outra de rápido e inconstante. A do tesouro e da pérola, a quinta e a sexta parábola, ele fala da graça de Deus sendo encontrada como um grande tesouro. Ele fala daquele homem que encontrou o grande tesouro, é alguém que por acaso, nos caminhos da vida, um dia ele se viu dentro do reino dos céus.
É verdade isso. Quantas pessoas nem estavam procurando por Deus e de repente Deus as achou. Tropeçaram neste tesouro. Apareceu de graça, graciosamente na vida delas, alguém enviado de Deus, uma palavra, um anjo, uma pessoa, chegou e colocou um tesouro na frente dele. Ele quase que tropeça na graça e descobre que ela é valiosa, que ela é o maior tesouro. Ele abre mão de todos os outros valores e adquire este tesouro para ele. Já o comerciante de pérola, ele também fala de valor, assim como o tesouro, porém este fala de alguém que estava sedento atrás de Deus. Era um homem que procurava a pérola de grande valor. Era uma pessoa que estava em busca da revelação, da verdade, da salvação. E um dia ele encontrou, mas foi fruto de uma busca, de uma pesquisa. Alguém que procurou no meio de tanta mentira a verdade, no meio de tanta coisa errada a certa. Alguém que não queria ser enganado, que não queria ser passado para trás. Mas as duas parábolas, a quinta e a sexta, falam de valores. Um, que a pessoa tropeça nele, e o outro que ela encontra. Nas duas parábolas, eles abrem mão dos tesouros antes conquistados para adquirir aquele tão desejado. O homem que tropeçou no tesouro vendeu tudo quanto tinha e comprou aquele campo. O homem que encontrou a grande pérola vendeu as pérolas menores. Vendeu as pérolas menores e foi lá e comprou a grande pérola, abriu mão de todos os outros valores. Sabe o que é isso? Muitas pessoas, quando encontram com Deus, ele tem os seus valores. Culturais, familiares, sociais. Mas encontrando com o valor que está acima de qualquer outro valor que não pode ser comprado ou comparado, ele abre mão de todos para adquirir agora a pérola de grande valor. E agora, então, na sétima parábola, ele fala da rede, que é uma avaliação individual. Ele diz, no mesmo capítulo, no mesmo ensinamento, na mesma sequência, parábola após parábola, o incansável mestre falando, procurando alcançar o coração, procurando alcançar a mente, procurando alcançar aquele que estava desatento e tropeça no tesouro, alcançar aquele que estava procurando uma verdade, revelando a ele essa verdade. Procurando aquele que tinha um coração duro, que a semente caía, mas nunca crescia, nunca germinava. E agora, encerrando quase que os seus ensinamentos, na sétima e na oitava parábola, ele diz, o reino dos céus ainda tem mais esta oportunidade. Ele é como uma rede. Uma rede que é lançada ao mar e recolhe peixes de toda espécie. É impressionante, Jesus, depois de tanto ensinar, cobra dos seus ouvintes compreensão. Ele olha para ele e pergunta, versículo 51, entendestes todas estas coisas? Ele não perguntou algumas delas, entendeu tudo? E eles disseram, sim, Senhor, entendemos. Eu não sei se você pode entender tudo isso que nós estamos resumindo. Mas na parábola da rede, ele fala de uma avaliação final. O reino dos céus é uma rede lançada ao mar. Rede para apanhar todo tipo de vida. É a graça do evangelho sendo lançado à terra. Hoje existe a rede, a interrede ou a internet, que é uma rede para apanhar todo tipo de vida. É o mundo todo conectado com você dentro da sua casa. Para você se informar sobre tudo que existe na vida. Jesus falou que o Evangelho, a graça do Evangelho seria lançada à terra, de tal forma que todo e qualquer tipo de vida seria de alguma forma alcançados por ela. Essas vidas seriam alcançadas. Isso, talvez para você, seja um pouco difícil de entender, mas os discípulos que eram pescadores, eles podiam imaginar aquelas embarcações lançando redes ao mar. As redes tinham pesados chumbos na ponta das redes, embaixo, na borda dela, e elas caíam com violência ao fundo, elas eram arrastadas,
e ali elas levavam tudo, desde o que estava à superfície até aquele que estava no mais profundo do mar. Ela arrastava tudo para a praia. Sujeira, peixe, todo tipo de vida, aquele que rasteja, aquele que nada em águas profundas, nada em águas rasas, aqueles que estão no chão, tudo era arrastado no meio das algas para a praia e levava tudo. E ele disse: o reino dos céus pode ser comparado a uma rede. O evangelho, ele foi lançado à terra de tal forma que não existe ninguém na terra que possa dizer para Deus: eu estou tão fundo nesta vida, eu estou tão embaixo, tão caído, que o evangelho não pode me alcançar. É um engano seu. Você pode procurar o ser humano mais caído que existe. Lá onde a humanidade já desistiu dele, o evangelho pode alcançá-lo. Na história da igreja nós temos comprovado isso. Deus não dispensa esse tipo de vida. Também é verdade que não existe ninguém nesta vida tão alto que não possa por ele ser apanhado. Ninguém tão fundo e ninguém tão alto. É uma rede, é uma graça de Deus lançada à terra, onde há todo tipo de vida, com o objetivo de apanhar tanto bons como maus. Este evangelho tem poder e de alguma forma ele pode alcançar as vidas. Ou será que em todas essas parábolas do semeador, do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro, da pérola, da rede, do escriba versado, será que em todas essas maneiras como o evangelho chega na vida de alguém, ele não pode ser atingido de alguma maneira? São atingidos. E Jesus disse: quando a vida ela é atingida, então agora ela está sendo puxada por Deus para a praia, onde haverá uma seleção. Em Jó capítulo 19, versículo 6, ele diz assim: Deus com a sua rede me cercou. A rede de Deus cai sobre os bons porque ninguém é bom para Deus. A rede de Deus cai sobre os maus porque Deus, ninguém está fora do alcance da sua misericórdia. Não existe pessoa que cometeu maldade na terra que o sangue de Jesus não tenha poder sobre ela. Qualquer tipo de coisa que o ser humano fez, se ele se arrepender dela, o sangue de Jesus tem poder para tirá-lo de lá. O que é o mar? Primeiro falou de uma rede, então uma rede fala do alcance do evangelho que de alguma forma chega à minha e à sua vida. Eu não sei onde você foi alcançado, se foi através do semeador, de qual maneira dessas daqui o evangelho chegou até a sua vida. Se você tropeçou nele, se você buscava por ele, se o seu coração estava duro, mas alguma coisa aconteceu. De alguma forma Deus trabalhou e um dia ele se quebrantou. Não sei como, mas o ensinamento está dizendo: ainda há tempo. O reino dos céus ainda é como uma rede que é lançada ao mar e recolhe todo tipo de vida. Quando ela já está cheia, então os pescadores arrastam-na para a praia e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Mar é onde existe toda a qualidade de peixe. Apocalipse 5:9 diz: na terra toda a tribo. Isaías 57:20 diz: os ímpios como o mar agitado. Não sei se você sabe, mas o mar não está na terra, é a terra que está no mar. Quando nós falamos terra, falamos dessa porção, dessa superfície seca. E foi ela que Deus fez surgir do mar. Antes dessa porção aparecer, a terra estava submersa. O mar estava em toda a face da terra. E do mar Deus fez surgir a terra. Por isso é comum na linguagem bíblica Deus tratar a terra toda e a humanidade vivendo nela como um mar. O mar das nações. O mar das pessoas que vivem a sua vida, todo tipo de vida. Assim como no mar você vai encontrar todo tipo de peixe, cada um andando na sua corrente, cada um vivendo nas suas correntezas, cada um vivendo na sua profundidade, cada um vivendo no seu território.
Mas quando a rede é lançada, ela apanha toda sorte de vida. Você vai encontrar na terra muitos níveis de vida, níveis sociais, níveis espirituais, níveis culturais. Cada um seguindo a sua corrente, a sua ideologia, o seu caminho, cada um vivendo no seu meio, cada um vivendo na sua profundidade. E Jesus está dizendo, seja lá onde você estiver vivendo, Deus tem uma revelação para você. Deus tem uma palavra, a rede do Evangelho, ela alcança onde todos estão. Os pescadores são os anônimos de Deus. Os pescadores, sempre na Bíblia, não aparecem os seus nomes. Como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, ele falou, nós somos cooperadores de Deus, o que planta e o que rega é o mesmo. A glória deve ser dada a Deus, porque Ele dá o crescimento. É uma pena que quando se fala de pessoas versadas em reino dos céus, tem gente que quer procurar placas, tem gente que quer procurar pessoas, nomes. Sabe onde tem uma igreja boa? Sabe onde tem um grande profeta? Sabe onde tem um grande pregador? Nesta revelação profunda da parte de Jesus, ele está dizendo, isso não é importante. O importante é o Evangelho e a sua revelação. Os pescadores são anônimos. É gente de Deus, gente que fala para 1000, gente que fala para 500, gente que fala para 100, gente que fala para 1. Talvez aquele vizinho, aquele amigo, aquele parente, aquela pessoa que te ligou dando um telefonema, aquele que te ofereceu um CD, aquele que te fez um convite, que você nunca reconheceu ele como um enviado de Deus, ele é um pescador de Deus. Você é um peixe. Jesus, quando chamou os discípulos, disse, a partir de agora, vocês serão pescadores de almas. Peixes na Bíblia quer dizer vidas, almas, cada um vivendo no seu nível. E Deus tem um pescador para cada tipo de peixe. Deus tem pescadores para peixes de águas profundas, de águas rasas. Deus tem pescadores que pegam peixes de bastante, de cardumes. Deus tem pescadores que pegam peixe 1 a 1. São os anônimos de Deus. São pessoas que aceitaram o convite de Deus para pescar vidas eternas. Que pena que muitas vezes eles não são reconhecidos como de Deus. Sabe por que não são reconhecidos? São anônimos. Paulo falou, o que plantou não é nada. O que regou não é nada. Sabe o que é o que plantou? O que pregou. Sabe quem é o que regou? Aquele que cuidou, aquele que aconselhou, aquele que orou, aquele que chorou com ele. Ele falou, também não é nada. São só cooperadores de Deus. Sabe quem é alguma coisa? É Deus que estava usando tanto um como o outro para pescar este peixe para a eternidade, para salvar esta vida. É Ele que dá o crescimento. É Ele que usa tanto um como o outro. Mas a parábola ela caminha para a revelação maior quando ele diz, quando a rede está cheia, então ela é puxada para a praia. Quando ela é puxada para a praia, então acabou a pescaria. Agora virá a seleção tão profetizada na Bíblia e tão desacreditada pelos homens. Quase ninguém acredita nisso. Que no fim haverá uma seleção. Por isso a penúltima parábola fala de uma avaliação individual. Porque a oitava parábola, que é a última, ela diz do resultado desta avaliação. Pode perguntar para qualquer pessoa, você sabe que haverá uma separação entre bons e maus? Você sabe que existe fogo da condenação e ruas de ouro na salvação? Ele vai dizer, ninguém é tão mau que mereça a condenação eterna e ninguém é tão bom que merece a salvação eterna. Você vai encontrar as pessoas desacreditando completamente disso, mas Jesus está dizendo, ainda há tempo para mudar a crença. Ainda há tempo para mudar a fé. Em todos os ensinamentos de Jesus, ele fala 2 tipos de solo, ele fala 2 caminhos, 2 portas, 2 destinos, 2 tipos de fruto.
Em toda a narrativa bíblica, Jesus nunca enganou ninguém que quando a rede estiver cheia, quando chegar o momento final, quando Deus entender que chegou a hora de puxar a rede para fazer a seleção na praia, aí nós não poderemos mais dizer, ainda há tempo. Se alguém quiser mudar a sua fé, se alguém quiser mudar a sua maneira de crer, o homem que procura a pérola não vai encontrar mais. O homem que anda desatento pela vida não vai tropeçar mais neste tesouro. Aquele que endureceu o seu coração para a boa semente não terá mais a boa semente. Aquele que teve a oportunidade de crescer em fé lentamente, como grão de mostarda, não terá mais a oportunidade. Eu não sei quando esta revelação de Deus chegará ao seu apogeu, quando Deus vai falar, agora pode puxar a rede. Não sabemos. Eu só sei que este dia se aproxima e que nós estamos muito próximo dele. E a humanidade pode despertar qualquer dia desses, perguntando, ainda tenho tempo? E a resposta será, não tem mais tempo, acabou o tempo. Ainda hoje há. O reino ainda está acontecendo. Em todas as áreas da Bíblia em que nós olhamos para as palavras proféticas falando do seu final, nós encontramos Deus revelando o tempo e nós encontramos respostas para dizer que nós não temos muito tempo. Mas temos que dizer, em alto e bom som, que ainda hoje há oportunidade, mas qualquer dia desses não haverá mais. E aí, quando não houver mais oportunidade, versículo 49 diz assim, assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Quantas vezes você já não revoltou o seu coração? Porque no meio de tanta bondade existe tanta maldade. Porque neste mundo caído é muito difícil ser bom. É muito difícil ser verdadeiro, ser puro, ser honesto. Você quase é taxado por bobo, por idiota. Porque afinal todo mundo vive esse tipo de vida. Todo mundo aprendeu a dar um jeitinho. E na última hora Deus vai dar um jeitinho e vai salvar todo mundo. Nunca haverá seleção. Nunca haverá separação. Quem foi que disse isso não foi Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Ele diz, quando a rede já estiver cheia, assim como o pescador vê que a rede está cheia, todo tipo de vida já foi alcançada, então agora puxa a rede, ele disse, na consumação dos séculos, também será assim. Duas revelações importantes para nós entendermos aqui, queridos. Nunca espere na terra um país só de bons, isso não existirá. E nem só de maus. O mal não vai prevalecer, e nem o bem. Jesus disse, deixa o trigo e o joio crescer junto. Até quando? Até a consumação do século. A consumação dos séculos tem dois sentidos. Ela é consumada na minha vida quando eu termino a minha jornada, ou se eu estiver vivo, terminar a jornada da humanidade na terra. Deus recolher os seus através do arrebatamento da igreja. Veja que Jesus, quando estava para morrer, na cruz ele disse, Pai, está consumado. Consumado quer dizer concluído, meu tempo acabou. Para mim não há mais tempo na terra. A minha vida humana chegou ao seu final. Está consumado. Todo o tempo que ele teve na sua vida humana terminou ali. E sabe o que Jesus disse que acontece depois da consumação? Os anjos se encarregam de dar destino. Não sei se você sabia disso. Se você estiver vivo na próxima hora, você vai se conduzir. Você é dono do seu nariz. Você é dono de suas decisões. Você vai dizer, vou ou não vou, compro ou não compro, quero ou não quero, aceito ou não aceito, creio ou não creio. Você vai se conduzir. Mas quando chegar a consumação na tua vida, quando você respirar pela última vez, quando você viver o seu último momento, quando a tua vida terminou, concluída, não sei se com 40, com 50, com 60 anos, mas quando ela terminar, a partir dali, você já não é mais dono de suas decisões. Diz, na consumação dos séculos, os anjos
Eles conduzem o que deve ser conduzido para o celeiro, que é o trigo, e eles conduzem para queimar no fogo eterno aquilo que é palha. Sabe o que é palha? Palha é alguma coisa que nasceu, cresceu, ocupou a terra, porém não deu fruto. O evangelho do semeador, do joio, do grão de mostarda, todas as revelações de Deus bateram naquela vida. Deus, de muitas formas e de muitas maneiras, tentou alcançar aquele coração, mas ele nunca produziu um fruto para Deus. Viveu a sua vida como um peixe vive no mar, como um humano comum vive na terra, ocupou o seu espaço, viveu o seu tempo, teve as suas oportunidades, porém, nunca Deus encontrou uma oportunidade de produzir alguma coisa na vida dele. A terra sempre terá desse tipo de pessoas. Os maus. Rejeitaram a graça do tesouro, aquela que ele tropeçou nela. Rejeitaram a revelação que poderia ser buscada. Rejeitaram todo tipo de revelação de Deus. Não produziram nada. Pensam essas pessoas que assim como eles se deram bem aqui em vida, se darão bem em todo o tempo, na eternidade. Do mesmo jeito que eles conseguiram driblar as leis, os costumes, a moral, a ética. Sempre se esconderam, sempre se safaram. Do outro lado não será diferente. Jesus disse, ainda o reino dos céus é, porém, quando a rede estiver cheia, aí agora não tem como. Eles são violentamente puxados para fora. Repentinamente arrancados do mar. E o peixe fora d'água, ele não mais nada na direção que ele quer. Agora, alguém vai dar para ele um destino. Jesus disse, assim é a consumação do século. Queridos, prepare o seu coração. Enquanto você viver na terra, sempre haverá bons e maus. Sempre haverá aqueles valorizando a fé e aqueles comercializando, aqueles valorizando a revelação e aqueles desprezando a revelação. Não se escandalize com isso. Está profetizado. Na arca de Noé tinha cão. No ventre tinha Esaú e Jacó brigando, os gêmeos. Um que desprezou a graça e o outro que valorizou a graça, Esaú e Jacó. Os dois disputando no mesmo ventre, pela vida. Na ceia tinha um Judas, na arca tinha um cão. No mesmo ventre tinha duas pessoas, mas não viverão eternamente juntos. Os maus e os bons conviverão. Aqui a vida humana, mas não será assim por toda a eternidade. Aqui pode enganar, pode se infiltrar, pode mentir, pode parecer que é. Mas quando a rede estiver cheia, ela vai ser puxada para fora. E aí, disse Jesus, eles não viverão eternamente juntos. Um dia, a separação não será mais feita por homens, porque homens não sabem separar. Se eu olhasse daqui para lá, eu, por certo, chamaria um trigo de joio e um joio de trigo. Ou aqui, quem sabe, só tem trigo. Quem sou eu? Com a minha visão para olhar no profundo da sua alma e te dizer se você é trigo ou joio. Não posso. Mas os anjos de Deus, que têm o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a ordem de Deus, disse Jesus, na consumação é com eles. Quando uma vida é consumada, é eles que dão destino. Por isso aquele versículo diz, quando o pó volta para o pó, o espírito volta para Deus. Não está dizendo, quando o teu corpo for para a terra, a tua alma vai para Deus. Não está dizendo, volta para o comando de Deus. A partir daí, quem dá destino para ela é Deus. Consumou o tempo. Acabou a vida. E você vai ter que dar conta a Deus agora por tudo que você recebeu e como correspondeu aquilo que Deus te deu. Puxaram as redes, assim será na consumação dos séculos. A separação divina está profetizada. Versículo 51. Vocês entenderam todas estas coisas? Sim, Senhor, entendemos. Olha o que ele diz. Então lhes disse, 52. Por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família
que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Não quero nem parar muito aqui no versículo 50 que diz: e lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Na separação, os bons, os anjos separarão os bons, e um vai para a glória celeste, e outros irão para a condenação eterna. Glória celeste quer dizer moradas celestiais. Cada um galardoado e recompensado mediante a sua vida vivida no corpo. Consumou a vida, terminou o tempo, agora cada um será galardoado de acordo com a sua vida. E os maus? Disse aqui o texto: serão lançados na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Que versículo difícil de ler. Que versículo rejeitado muitas vezes, porque é muito difícil entender isso daqui. Haverá para sempre, eternamente. Acabou a oportunidade, acabou o tempo. Há tempo, Senhor, não há mais. Choro, pranto, ranger de dentes. Você não vai encontrar muitas pessoas que acreditam nisso. É melhor se enganar dizendo: não, no final Deus vai dar um jeitinho. Sabe por que Jesus veio à Terra? Jesus veio à Terra com o único objetivo de nos avisar do que Deus vai fazer e do que Deus não vai fazer. Portanto, não fique filosofando aquilo que Deus fará. O que Ele vai fazer está falado. O que Ele não vai fazer também está falado. Não se engane, ainda há tempo, ainda podemos mudar o coração, podemos mudar a fé, podemos mudar o destino, podemos mudar o caminho. Quanta gente boa vivendo a sua vida no mar da vida, em qualquer nível que ele estiver vivendo, filosofando mentiras, acreditando em pensamentos enganosos, dizendo: não, eu creio que Deus não fará assim. Não acredite naquilo que Deus não disse. Não acredite naquilo que Ele não falou, isso não é verdadeiro. O que Deus vai fazer e o que Deus vai deixar de fazer, como Ele vai fazer, está profetizado. Para isso Jesus veio. Parábolas quer dizer revelações do coração de Deus para o nosso coração. Por que Ele montou parábolas? Para que nós pudéssemos entender através de fatos conhecidos na terra, aquilo que é desconhecido da terra. Aquilo que está no coração de Deus está sendo revelado ao nosso coração. Para você tomar conhecimento de antemão, nós não podemos chegar do outro lado da vida, quando a rede for puxada, e dizendo: Senhor, eu acreditava diferente disso. Eu tinha uma religião que me ensinou o contrário. Eu tinha uma filosofia de vida que me falou o contrário. Jesus disse: escriba versado no reino de Deus. Escriba quer dizer intérprete. Pessoas que estudam a lei, interpretam e aprendem e ensinam a lei. Ele falou: todo escriba versado no reino dos céus. Toda pessoa entendida de reino dos céus na terra, ele tira do seu coração coisas novas e coisas velhas, porém boas. Ele não vive naquilo que é superficial, naquilo que é passageiro, naquilo que não tem valor. Ele não acredita em baboseira, ele não acredita em mentira. Versado quer dizer entendido. No que você é entendido? Do que você entende? O que mais você estudou? Eu creio que nós sabemos mais de reino de terra. Eu sei qual é a melhor maneira de aplicar. Eu sei qual é a melhor faculdade a fazer. Eu sei onde é o melhor lugar para morar. Eu sei onde compra mais barato. Eu sei onde vende melhor. Eu tenho muitas informações. Eu sou versado em reino da terra. Aliás, o mercado de conhecimento na terra, ele dá todos os dias uma corrida frenética para a humanidade. Existe uma corrida louca para aprender. Cada dia surgem novas matérias, novas escolas, novos cursos, e todo mundo precisa atualizar, aprender, a tecnologia, o mundo avança. E se você perguntar,
Cadê os versados no reino dos céus? Você sabe Bíblia? Você sabe a respeito da vida eterna? Você sabe a respeito do espírito, da alma, do corpo? Você sabe a respeito da eternidade? Você sabe a respeito da vida depois da vida? Não sei. Como será? Vou esperar chegar lá para ver. Quando a rede for puxada, eu vou ver para onde eu vou, se para os bons, se para os maus. Mas aí não haverá mais tempo. Aí o reino dos céus não será mais. Ele já foi. Ele já passou. Jesus pergunta, vocês, discípulos amados, estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim, Senhor, nós estamos entendendo. Vocês estão entendendo que agora é o vosso tempo? Agora você está vivendo a sua vida, você pode mudar o teu destino quanto à eternidade. Você é a única pessoa que pode mudar o seu destino. O que Deus podia fazer para mudar a tua eternidade, Ele já fez. Agora é você que tem que fazer. Você está entendendo a revelação de Deus chamada reino dos céus na terra, o teu tempo, a tua hora, a tua oportunidade. Os anjos ainda não vieram na tua vida dizendo, a partir de agora você não decide mais. A decisão ainda é tua, você tem o comando, você acredita e deixa de acreditar, você vai e deixa de ir, você pode fazer o que você quiser. Ainda há tempo. Entendemos, Senhor. Ele falou então, escriba versado no reino dos céus. Ele é como um pai de família que tira do seu depósito, do seu coração, coisas novas e coisas velhas. Quando ele disse coisas novas e coisas velhas, ele estava dizendo do Antigo e do Novo Testamento. O Antigo Testamento, como o nome já diz, ele é antigo, mas as suas verdades são eternas. O Novo Testamento também já está ficando antigo. Essas verdades foram faladas há mais de 2000 anos atrás. Mas ele continua atual, ele é vigente. Ele é mais vigente do que o noticiário de amanhã ao meio-dia. Isso que eu estou falando para vocês aqui neste momento está mais atual, está valendo mais do que as notícias de hoje. Porque são verdades eternas, reveladas por um Deus eterno que veio dos céus para nos revelar a eternidade de Deus. Nós que somos versados sobre as coisas da terra, elas se desatualizam. Tem gente que gosta muito da novidade, mas a novidade, ela é tão sem valor, que no dia seguinte ela já não vale mais nada. O jornal de hoje, amanhã, não tem valor. Por isso é preciso ler o de amanhã. O jornal de amanhã, depois de amanhã, não tem mais nenhum valor. Aquelas notícias já desatualizaram. Às vezes você ouve o noticiário do meio-dia e à meia-noite ele já está desatualizado, já tem alguma coisa nova. Veja como as coisas novas, que não têm as velhas, não têm valor. Tudo que é novo, tudo que é modismo, tudo que é atual, se não tiver fundamento na velha e eterna verdade, na antiga lei de Deus, tudo isso é falso. É um engodo, é um engano. É para deixar as pessoas versadas no reino da terra e se esquecer do reino dos céus. Procure entre os sábios da terra. Procure entre os entendidos. Procure entre aqueles que estudam todos os dias. O que você sabe do reino dos céus? Pergunte para ele, onde você estará 30 minutos depois que a sua vida for consumada, quando a sua rede for puxada. Ele vai dizer, o que é isso? Do que você está falando? Ele não sabe nada disso. Sabe por quê? Ele não é versado acerca do reino dos céus. Queridos, aprenda tudo o que a vida te der oportunidade para aprender, mas não se esqueça de uma coisa, a vida só te ensina coisas para você praticar nesta vida. Quando ela terminar, tudo que você aprendeu e praticou, termina com ela. Mas se você aprender a respeito do reino dos céus, isto que você vai aprender pode te abençoar nesta vida e ainda te dar a vida eterna. Quem está me entendendo, diga amém. Eu quero concluir frisando o que Jesus disse, ainda há tempo. Não sei quanto,
Não sei quanto tempo, mas ainda há tempo. Se você está aqui vivo, me ouvindo, significa que o tempo de Deus não acabou na tua vida. A tua vida não foi consumada. Você pode mudar o seu destino. Você pode mudar uma infinidade de coisas a respeito da sua vida que é eterna. Quando você for puxado desta vida, nós iremos para outra. Jesus não falou, quando acabar a vida, quando terminou a consumação, então morreu, pronto, acabou. Ele falou, não, a vida continua, só que a partir de agora, vai ter uma parte da humanidade que vai viver uma vida eterna com Deus, serão separados pelos anjos de Deus e conduzidos à sua glória, e terá uma parte da humanidade que foram achados diante de Deus em falta, se deram muito bem na terra, conseguiram driblar as leis, a moral, a conduta, viveram uma vida que a Bíblia chama essa vida de mal, uma vida má. Mas aqui os maus sobrevivem. Aqui os maus levam vantagem. Os injustos enriquecem. Aqui é assim mesmo. Mas do outro lado eles foram achados em falta, foram separados e lançados na fornalha acesa. Não foi no inferno, não. Porque o inferno será lançado na fornalha. O inferno é apenas um estágio, um estado intermediário. Ele vai despertar, vai ressuscitar e será lançado aqui. Quando? Na consumação. Todos comparecerão diante de Deus. A lei é antiga, mas a sua verdade é eterna. O Antigo Testamento está valendo, o Novo Testamento está valendo, a palavra de Deus é para o nosso coração. E Jesus disse, o reino dos céus ainda é. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero te convidar agora para você refletir só um pouquinho sobre tudo que você sabe do reino dos céus. Você é uma vida que Deus quer alcançar. Eu não sei em que tipo de águas você está vivendo, profundas, rasas. Eu não sei como a revelação de Deus tem chegado até o seu coração. Eu não sei o quanto você sabe. Eu não sei como você tem reagido ao que você sabe. Mas isso não é o mais importante agora. O mais importante é você entender que ainda há tempo. Você pode mudar antes da sua vida ser consumada. Eu não sei quando a minha será e nem sei quando a sua será. E não sei se a nossa vida será consumada simultaneamente no arrebatamento, nosso tempo vai acabar aqui. Não sei. Uma coisa eu sei. Que bom que nós estamos aprendendo isso enquanto há tempo. Como é abençoador saber que você pode mudar o destino da sua vida. Como é abençoador saber que você pode corrigir a bússola que tem orientado o seu caminho todos os dias. E mudar completamente o teu destino. Você pode fazer isso agora. Não sei quantas vezes vou dizer isso, mas hoje eu posso dizer, o reino dos céus ainda é. Entre nele. Reveja como a palavra tem chegado até o seu coração. Vê se a tua fé é uma fé que cresce constantemente. Vê se o teu coração é um bom solo. Vê se você já alcançou a pérola de grande valor ou você ainda está em busca. Abra mão das pérolas menores. Adquira a maior. Ela vale por todas. Glória a Deus. Eu te convido agora. Feche os seus olhos. Vamos orar. Ó Deus, eterno Senhor, nós sabemos, Pai, que um dia será o nosso último dia nessa terra. E não sabemos quando será esse dia.
Um dia, ó Deus, nós não nos reuniremos mais aqui. Está profetizado, está revelado na Tua palavra, que um dia o Senhor dará ordens aos seus anjos, e eles tocarão as trombetas, e nós nos reuniremos nos ares, para juntos encontrarmos contigo. Mas hoje, ó Deus, nós temos a oportunidade. A nossa vida não foi consumada, o nosso tempo ainda não foi consumado. Nós ainda podemos corrigir muitas coisas no nosso caminhar. Quantas pessoas, ó Pai, que precisam, ó Deus, rever conceitos, rever valores, mudar direção, dar uma nova direção à sua vida. Por isso, ó Pai, neste momento eu te louvo, eu te adoro, eu te agradeço, Senhor, por Tua palavra, que vem como uma revelação do Teu coração para o nosso coração, porque ainda temos tempo, Pai. E eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. E quero te pedir, ó Deus, olha agora para esta vida, que até hoje o Teu Espírito Santo não teve ainda uma oportunidade na vida dele, mas hoje ele está abrindo o seu coração. Hoje, ó Deus, ele está revendo os seus conceitos. Hoje, ó Pai, ele vai dar uma nova oportunidade, e a Tua graça vai jorrar nesta vida, esta semente vai nascer, os frutos aparecerão. Pessoas, ó Pai, que a partir de hoje se comprometerão diante de Ti em aprender o Teu reino, a Tua verdade, a Tua lei. Pessoas que buscarão o Teu conhecimento, a Tua verdade. Pessoas que se importarão com os Teus ensinamentos na terra, Pai. Dá-nos, ó Deus, uma oportunidade mais, para que possamos, ó Pai, ouvir a Tua palavra que é pregada e nos tornarmos, ó Pai, participantes do Teu reino na terra. Nós queremos, ó Deus, guardar no nosso coração as coisas boas, as coisas velhas, as coisas novas, para poder tirar do nosso coração na nossa vida diária todas as revelações do Teu Espírito na Tua palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento, para vivermos ela como um intérprete da lei, que entende bem todas as coisas e que não toma as suas decisões, ó Pai, baseadas naquilo que é moda, naquilo que é humano, nos noticiários da vida, nos programas da vida. Não, pessoas que tomam as suas decisões com profundo conhecimento da Tua verdade e da Tua revelação para o nosso coração todos os dias. Por isso eu oro, ó Deus, por cada vida, e te peço, ó Pai, que a Tua revelação, o Teu tempo hoje disponível, seja, Senhor, para com todas as vidas que aqui estão. Queremos, Senhor, receber este tempo, queremos receber esta oportunidade e queremos crescer, ó Pai, no conhecimento e na graça, para vivermos a vida que temos que viver antes, ó Deus, que ela seja consumada. Em nome de Jesus oramos, ó Deus. Amém, Senhor.